plano e o projeto de Deus para a sua vida. Então não faça nada para provar nada, nem para ninguém, nem para você mesmo, que fuja dos projetos de Deus para a sua vida. Porque descer da cruz era contra o projeto de Deus. E os homens queriam que Jesus fugisse do projeto de Deus. Então prova que você é Deus, desce da cruz. Você não precisa provar nada para ninguém. Jesus não precisava provar nada para ninguém. Porque se ele quisesse, ele teria fugido como fugiu lá de cima do monte, teria fugido das pedras como fugiu, ou então um anjo teria pego ele, sequestrado e levado para o Egito, como aconteceu quando ele era criança. Mas havia chegado o tempo, havia chegado a hora. E isso aqui nos mostra, essas 3 histórias aqui, que tentaram matar Jesus antes da hora, mas não conseguiram. Herodes, um governador poderoso, não conseguiu. A religião tentou, não conseguiu. Ninguém conseguiu matar Jesus antes da hora, porque não tinha cumprido o tempo da profecia. Mas então chega um dia que é chegado realmente a hora, que é chegado o momento de Jesus se entregar. Volta comigo aqui em Lucas, capítulo 22, versículo 39. Lucas 22, 39. E saindo, foi como de costume, para o Monte das Oliveiras. Ele foi lá para o jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, qual é esse lugar escolhido? O jardim de Getsemane. Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e ajoelhou, e orava. E orava dizendo assim: Pai, se queres, passa esse cálice de mim. Contudo, não faça a minha vontade, mas sim a sua vontade. Lembra do que eu falei com você logo no início da mensagem? Jesus respondeu para os discípulos: eu vim do céu para cumprir não a minha vontade, mas cumprir a vontade do Pai, daquele que me enviou. E agora Jesus lá no Getsemane. Por que Jesus está lá naquele lugar? Em aflição, angustiado, com medo, o seu lado humano aflito. E por que Jesus estava lá desse jeito? Porque ele sabia que o Kairos havia se aliado com o Cronos. E ele sabia que agora sim havia chegado o tempo da profecia do Pai se cumprir sobre a vida dele. E olha aqui no versículo 44. E então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando ele em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse é o nível de agonia que Jesus entra ao descobrir que o Kairos se aliou com o Cronos e que chegou o tempo da profecia. Mas a oração que ele faz é a seguinte: Pai, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu sei que vai ser difícil, vai doer. Se for possível, passa esse cálice de mim, essa situação de mim, mas todavia cumpra o seu plano, o seu projeto sobre a minha vida. E eu quero te dar um detalhe aqui para a gente fechar. Aonde que Jesus estava fazendo essa oração? Aonde? Isso, no Monte das Oliveiras, em um lugar especificamente chamado Jardim do Getsemane. Fala comigo, Jardim do Getsemane. Isso. Jesus podia ter ido em tanto lugar orar, não podia? Sim ou não? Por que Jesus vai no Getsemane? No Jardim do Getsemane, lá no Monte das Oliveiras orar? Por quê? Porque há milhares de anos atrás, lá no jardim, um homem vacilou, estragou o plano, o projeto de Deus, descumpriu, desobedeceu o projeto de Deus. E por aquele erro lá no jardim, o pecado entrou no mundo. O castigo, a maldade, a desgraça, a crueldade entrou no mundo. E então Jesus volta, quando percebe que o tempo ajustou, ele volta no jardim e ele fala: um dia um cara estragou tudo no jardim, mas hoje eu estou aqui no jardim e conserto tudo. Porque o apóstolo Paulo fala isso
aos Coríntios também. O apóstolo Paulo fala assim: através de um homem o pecado entrou no mundo, mas também através de um homem só a graça, o perdão, a salvação também chegou até as nossas vidas. E foi por isso que Jesus foi no Getsemane, é ouro. É por isso que ele vai lá se entregar, porque ele precisava consertar aquele erro que foi gerado lá no jardim há muito tempo atrás. E agora Jesus ora e se entrega ao Pai. Já ouviram aquela música do Leonardo Gonçalves? Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Ele se entregou no Getsemane. E o sinal disso são as gotas de sangue que saem dos seus poros. Já era o sinal profético do sangue que seria derramado na cruz do Calvário. E ele se entregou como o cordeiro, porque o cordeiro, ele não resiste, ele se entrega, ele é manso. Então ele se entrega. E é por isso que quando logo depois você olhar aqui os versículos, você vai ver. Os soldados chegam para prender Jesus, e então Pedro e os discípulos logo ficam aflitos. Pedro saca uma espada e vai na orelha de um dos soldados e manda ver, arranca a orelha, arranca um pedaço. Aí Jesus falou: não, para. Está entendendo? Se não fosse para Jesus ser preso e ser morto, certamente Jesus deixaria aquela situação e muitos outros livramentos viriam sobre ele. Mas Jesus mandou parar, guardar a espada, foi lá, curou a orelha do soldado e se entregou. Ainda falou assim para os sacerdotes, falou: que palhaçada é essa vir com espada, com madeira, com pau para me prender? Eu sou algum ladrão por um acaso? Eu estou todo dia com vocês no templo, estou todo dia aí, agora vocês vêm com essa palhaçada. Preciso usar disso daí para me prender? Pode me levar. Chegou o tempo. Chegou o tempo, a hora de se cumprir. E então Jesus se entrega. E então um dia lá no jardim alguém vem e estraga tudo. Mas um dia alguém lá no jardim também. No jardim do Éden alguém estraga. No jardim de Getsemane alguém vem e conserta. Porque o plano foi cumprido. Fique de pé no seu lugar. Os ministros podem vir me ajudar, por favor. Vai ficando de pé no seu lugar, fechando seus olhos. Porque eu quero orar com você. Feche seus olhos e deixa eu te contar um detalhe aqui. Você pode ler depois a história sobre a morte de Jesus em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, nos 4 evangelhos. Naquele momento que Jesus está lá na cruz e ele morre. Em nenhum dos 4 evangelhos, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, eles não dizem que Jesus naquele momento morreu. Mas sabe qual é a expressão que eles falam? Jesus naquele momento entregou o seu espírito ao Pai. Entregou. A expressão é essa, entrega. O que o Cordeiro fez por mim e por você? Se entregou. O que Jesus estava fazendo lá no Getsemane quando ele ajoelha e ora? Se entregando ao Pai mais uma vez. E lá na cruz do Calvário, quando ele abaixa a sua cabeça, reclina a sua cabeça e dá o último suspiro do fôlego de vida do corpo humano, o que Jesus estava fazendo lá? Se entregando. Jesus estava se entregando. Feche teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor se entregou como um cordeiro. Ah, Deus, mas a história desse cordeiro é diferente da história do cordeiro do Egito. E esse cordeiro não ficou preso pela morte, mas esse cordeiro ressuscitou como leão. E Jesus é o nosso ressurreto. É o cordeiro ressurreto que ressuscitou para justificar a nossa vitória. Ah, irmãos, muitos heróis também deram a sua vida por uma causa. Muitos líderes, irmãos, deram a sua vida por uma causa. Os homens bombas também, os terroristas também dão a sua vida por uma causa que eles acreditam estar certa. Eles se matam, eles se suicidam, eles se entregam por aquela causa. E eles muitas das vezes são colocados como heróis. Existem muitos heróis aí que esse mundo segue, porque acreditam que aquele herói ali deu a vida dele por aquela causa.
Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: nenhum desses são os heróis. São esse verdadeiro herói. Sabe por quê? Porque nenhum deles estão ressurretos. Pode realmente ter cumprido uma missão, pode realmente ter feito aquilo que havia sido designado para ele ou para ela, pode ter doado a sua vida por uma causa, mas nenhum desses heróis que doaram a sua vida por uma causa ressuscitaram, nem mesmo os discípulos. Os discípulos que caminhavam lá com Jesus e depois da sua morte e ressurreição se tornaram os apóstolos, e depois eles foram perseguidos e foram mortos também cruelmente, mas nenhum deles ganharam o nome de ressurreto, porque só Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque esse é o nosso Cordeiro, que morre como um cordeiro, mas que ressuscita como um leão. Esse domingo é um domingo importante. Há 2000 anos atrás, mais ou menos, 2000 e poucos anos atrás, se comemorava, se fazia nesse domingo a entrada triunfal de Jesus, onde Jesus entrava a sua última vez para cumprir a promessa em Jerusalém, na sua terra. E então Jesus foi recebido pela população, foi recebido como um rei, e eles gritavam: Hosana, salva-nos, Senhor. Ora, vem e salva-nos, Senhor. E esse grito foi liberado por aquele povo, reconhecendo que Jesus era o Messias, reconhecendo que Jesus era o rei, era mais do que um agitador, era mais do que um simples profeta. E então hoje também eu tenho certeza que nós temos motivos para liberar esse grito, liberar esse clamor. Eu sei que nós precisamos gritar: Hosana pelos nossos casamentos, Hosana pelos nossos filhos, Hosana pela nossa saúde, Hosana pelo nosso ministério, Hosana pela minha vida profissional, Hosana pela minha vida financeira, Hosana pelas minhas causas, Hosana pela cidade de Macaé, Hosana pelo Rio de Janeiro, Hosana pelo Brasil. Esse é o tempo de reconhecermos que o nosso Deus está vivo, que o nosso Rei está vivo, Ele está aqui. Então nós podemos clamar pelo seu socorro. Hosana, Senhor, ora vem e me resgate, ora vem e me salva, Senhor. E diante, Pai, dessa consciência que o Senhor é ressurreto, que o Senhor está vivo, nós clamamos isso ao Senhor. Oramos pelas nossas vidas, nossas famílias e clamamos: Hosana, vem e salva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por cada vida novamente, por cada família aqui representada novamente, ou então aqui reunida, Pai. E eu quero declarar, Pai, que o Senhor seja a hosana da vida deles, que o Senhor seja essa salvação, que o Senhor seja essa resposta, Senhor, porque Páscoa é tempo de livramento. Hosana, Senhor, nos livra. Hosana, nos liberta, Senhor. Hosana, nos dá um novo começo. Hosana, libera o seu perdão. Hosana, libera a sua graça sobre as nossas vidas. É isso que nós cantamos a Ti, clamamos a Ti nessa noite. É isso que nós oramos, Senhor, e Te pedimos a paz sobre as nossas vidas. Obrigado, ressurreto. Obrigado, Cordeiro. Obrigado, Leão. Obrigado por estar rugindo hoje. Obrigado por seu rugido trazer vida, esperança, certeza sobre as nossas vidas. Vamos adorar o Senhor.